Pai amado, Pai querido, Pai adorado, eu te louvo e te engrandeço por esse momento. Ah, meu Pai, como é grandioso estar na tua presença. Eu quero pedir que teu Espírito Santo, que já se faz presente nesse lugar, que tome a primazia desse culto. Que não seja eu a falar, mas o teu Espírito. Eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor toque no coração dessas pessoas. Que o Senhor abra a mente dessas pessoas. Que se tiver alguém aqui com alguma tristeza, alguma dor, algum ressentimento, que o Senhor comece a tratar. Que o Senhor comece a limpar. Que o Senhor traga paz a esse coração. Que o Senhor traga paz a esse coração. Que ele possa te adorar, agora ouvindo a palavra, com o coração cheio de alegria. Em nome de Jesus eu te agradeço. Fica conosco. Amém, igreja? Que maravilha. Pode se assentar. Amados, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Para que foi que você nasceu? O que é que você está fazendo aqui nessa terra? Você sabe? Todo indivíduo, ele é dirigido por uma força. Todo indivíduo, ele é dirigido por uma força. Não importa qual é essa força, mas por uma força. E na maioria dos dicionários, eles definem a palavra dirigir como guiar, controlar e direcionar. Quando você está dirigindo um carro, você está guiando, você está controlando e você está direcionando esse carro. Talvez hoje aqui, nesse exato momento, você esteja sendo guiado por um problema qualquer, uma dor, um problema do passado, uma dor dolorosa do passado, um ressentimento. Talvez por um sentimento triste, um relacionamento abusivo, talvez. Na verdade é que muitos estão vivendo sendo dirigidos pela culpa, pela raiva, pelo medo, pela vingança e até mesmo pelo materialismo. E isso faz com que essa pessoa, com um desejo de adquirir alguma coisa, ela faça desse desejo o seu único propósito na vida. E hoje eu vim aqui dizer a você que você já nasceu com um propósito. Você já nasceu com um propósito. Não importa qual é a força que está guiando a sua vida. Não importa por quem você está sendo guiado, controlado e direcionado. O que importa é que você nasceu com um propósito. Abra sua Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Diz assim: porque sou eu quem conheço os planos
que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O único que conhece o seu futuro é Deus. O único que pode dizer a você qual é o seu propósito é Deus, porque Ele te criou. Conhecer o seu propósito torna a sua vida mais simples. Porque sem propósito, uma vida sem propósito, sem Deus, melhor dizendo, uma vida sem Deus, não há propósito. E uma vida sem propósito não tem significado. E se não tem significado, não tem esperança. Alguns homens da Bíblia, eles expressaram a sua insatisfação, expressaram que estavam vivendo sem esperança. Isaías falou assim: estou vivendo afadigados e sem propósito, gastando as minhas forças em vão. Jó falou assim: meus dias são vazios. Muita gente está vivendo sem propósito. Muita gente já conquistou muitas coisas na vida. Já conquistou o carro do ano, já conquistou uma bela casa, tem um relacionamento maravilhoso de dar inveja, mas está com sua alma doente. Como assim, pastora? Porque ela não consegue preencher o vazio que tem dentro dela. E muitas vezes ela se apega, ela busca preencher esse vazio na vida de outra pessoa. E sabe o que é que isso acontece? Ela coloca um fardo tão pesado que aquela pessoa não pode suportar. Porque homem nenhum, ser humano nenhum, pode preencher o vazio de outra pessoa. Ele não consegue preencher nem mesmo dele, quanto mais o de outra pessoa. E aí, por causa disso, você vive com estresse, cansaço e muitas vezes conflitos. Viver sem saber o seu propósito faz com que você viva sem um alicerce. E sem um alicerce, nós tomamos decisões baseado em circunstâncias e experiências, muitas vezes dos outros. Não é assim? Eu já fiz assim, faça que dá certo. Eu estou fazendo desse jeito, se você fizer, talvez dê certo. Porque você não tem um propósito. Você não tem uma direção. O pastor Joás citou aqui Lutero, Martequim, pastor. Ele vivia com um propósito. Ele sabia o que ele queria. Outro exemplo que nós temos aqui na Bíblia é do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses 3,13, salvo engano, ele diz que ele esquece o que ficou para trás e foca no alvo. O apóstolo Paulo praticamente infundiu o cristianismo no Império Romano sozinho. Por quê? Qual o segredo? Ele tinha um propósito. Ele tinha uma direção. E eu quero dizer a você, você tem um propósito.
Se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um propósito. E você pode me perguntar, mas pastora, que propósito é esse? Eu não sei, até hoje eu não sei que propósito é esse da minha vida. Eu não sei para que eu nasci. Eu não sei o que é que eu estou fazendo nesta vida. Você nasceu para adorar, para viver para Deus. Mas pastora, a senhora está louca? A senhora está dizendo o quê? Que eu tenho que deixar toda a minha vida? Eu tenho que deixar tudo e viver dentro da igreja? Eu estou dizendo a você que você tem que parar de focar naquilo que você vê, naquilo que você pega, para focar nas coisas que vêm do alto. Para você buscar a santidade. Mas talvez você diga para mim, pastora, a senhora está louca? Primeiro a senhora quer que eu deixe tudo e busque ao Senhor, e agora você vem me dizer que eu tenho que ser santo? Ah, isso é demais para mim. Amados, buscar a santidade não é colocar a sua imagem no altar de uma igreja qualquer. Buscar santidade é viver separado. Buscar santidade é ter uma vida separada. Buscar santidade é você viver neste mundo e não ser contaminado com o mundo. Não é você sair do mundo. É você viver ali. É viver onde você está vivendo hoje. E não permitir que o mundo contamine você, a sua fé, nem a vida que você tem com Deus. Eu me lembro, quando eu falo isso, eu me lembro de logo quando eu me converti, que eu retornei a uma cidade aqui na Linha Verde, o Conde, Sítio do Conde, onde eu frequentava desde os meus 18 anos. E eu fiquei tão feliz com a coisa que eu ouvi, que eu estava com as mesmas pessoas, meus amigos, que eu sentava para tomar uma cerveja, ex-namorados meus. Eu estava no mesmo lugar, na praia, sentado com eles, e um deles olhou para mim e me disse assim: Dina, me fale desse Deus. Eu disse: como assim? A mesa cheia de cerveja, todo mundo brincando, contando piada. Ele colocou a cadeira dele do meu lado e me disse isso: me fale desse Deus que você serve. Eu disse: como assim, aqui agora? Ele disse: sim. Eu disse: por que você está querendo saber disso aqui agora? Ele disse: porque eu estou achando fantástico. Eu te conheço há tantos anos, convivo com você há tantos anos, mas eu estou percebendo que você está aqui com a gente, mas esse mundo não te pertence mais. Eu disse: meu Deus, coisa linda. Ele disse: eu sinto que isso aqui não faz mais parte da sua vida. Se fosse hoje eu diria a ele: meu amigo, agora eu tenho um propósito. Antes eu não sabia qual era meu propósito. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui nessa terra. Mas hoje eu sei. Nós cristãos não podemos permitir que as coisas que parecem ser maravilhosas lá no mundo tornem-se o nosso propósito. Nós não podemos permitir. As pessoas, os maiores influenciadores da história foram aqueles que tiveram um propósito. Foram aqueles que estavam focados em uma coisa, em uma direção. Mas você pode me dizer: Dina, eu preciso viver. Eu tenho uma vida. Eu sei que você tem uma vida. Eu quero dizer que você não é o advogado que você pensa que você é. Você não é o doutor que você pensa que você é.
Você não é o professor que você acha que você é. Você não é esse profissional maravilhoso que você acha que você é. Você é um missionário disfarçado da profissão que você exerce. Deus te falou a mesma coisa que Ele falou para Jeremias. Lá no capítulo 1:5 Ele diz para nós. Ele diz assim: antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você estar na barriguinha de sua mãe, Deus já tinha um propósito para você. E com esse propósito, servir a Deus. Você nasceu para servir a Deus. Mas, pastora, eu não entendo, o meu trabalho é tão complicado. Amados, se você é um advogado, você pode servir a Deus lá no seu trabalho. Quando você serve a uma pessoa, você está servindo a Deus. Deus não vai descer aqui para que você lave os pés dele, para que você dê comida a ele, para que você dê uma ajuda a ele, para que você abençoe a vida dele. Deus coloca pessoas do teu lado para você servir. E talvez você esteja, como o pastor Zoá diz, deixando muita gente ir pelo caminho errado, ir pela porta errada, porque você não está exercendo o seu propósito. Talvez você esteja pensando que o seu propósito é criar seus lindos filhos. Ou talvez, quem sabe, cuidar do seu marido, cuidar da sua aposentadoria. Talvez o seu propósito seja passar o dia todo estudando para passar no concurso público. Quase que não saía. Não, pastor. Meu propósito é falar para mulheres. Muito bem. Você não vai deixar de ser quem você é. Mas você precisa servir a Deus. Porque você pode não saber. Pode ter 1, 2, 3 pessoas que estão olhando você da hora que você acorda, da hora que você dorme. Porque não é recitar versículo que traz ninguém para Deus. Não é colocar louvor alto que traz ninguém para Deus. O que traz pessoas para Deus é o seu testemunho, é o seu servir a Deus, é o seu agradar a Deus, é o seu viver para Deus. Servir para um cristão não é questão de opção. Servir para um cristão não é ele dizer: eu vou verificar na minha agenda se eu tenho uma data. Servir para um cristão é crucial. Servir para um cristão é o núcleo da vida dele. Se você está vivendo sem servir, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Sabe por quê? Porque essas coisas que você está buscando aqui na terra, que o ferrugem come e a traça rói, essas coisas são consequências da vida dedicada a Deus.
Se você for lá em Mateus 6,33, você vai encontrar dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Você talvez esteja vivendo um momento, tendo a sensação que está vivendo um momento impossível. Um momento que você diz: pastor, aqui não tem mais jeito. Isso é impossível para mim, eu estou dedicando minha vida aqui. Aí você vai lá na Bíblia e encontra a Bíblia dizendo que aquele grandioso poder, pelo grandioso poder operando em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que ousaríamos a pedir. Deus não faz só o que você pede. Deus faz muito mais do que o que você está pedindo. Ele diz na palavra dele: e por um acaso há algo impossível para mim? Eu acho tão engraçado quando Moisés disse: mas Deus... E quando eu chego lá, que aquele povo perguntar o nome do meu Deus, perguntar quem eu sirvo, o que é que eu vou dizer? Aí ele disse: diga que o eu sou lhe enviou, que antes de mim não houve outro, e depois de mim também não haverá. Eu sou o grande eu sou. E é esse Deus que está aqui, é esse Deus que diz: eu tenho um propósito para você. O seu propósito não é cuidar de uma aposentadoria. O seu propósito não é cuidar de seus filhos. O seu propósito não é acordar de manhã cedo, abrir um escritório e trabalhar até meia-noite. O seu propósito é servir a Deus. É servir a Deus. Você pode estar dizendo: a senhora está brincando. Você está brincando? Você acha que Deus te criou para quê? Deus não criou você. Deus não criou você só para comer, respirar e ocupar um espaço na terra. Deus projetou você para que sua vida fizesse a diferença por onde você andar. Onde você estiver, você precisa fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para você e ver a imagem do Deus Todo-Poderoso em você. Você não pode ser um qualquer. Você não pode viver como um qualquer. Você não pode sair por aí dizendo: eu não sei qual é o meu propósito. Porque se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem um propósito. Seu propósito é servir, meu irmão. É servir a Deus com o que você tem. É servir a Deus com o que você sabe. Você está tendo a oportunidade de servir. E qual é a desculpa que você já preparou para dar? Que você não tem tempo? Que você é ocupado demais? Qual foi a desculpa que você já colocou em seu coração? Que você não pode servir? Meu irmão, tem tanta coisa que você poderia fazer dentro de uma igreja. Se você que é advogado, eu não sei porque eu estou falando tanto para advogado, mas se você que é advogado, você orientar uma pessoa aflita que não tem condições de bancar um advogado, você já está servindo a Deus. Se você é enfermeira, se você der uma palavra a uma pessoa aflita,
você já está servindo a Deus. Você tem muitas formas de servir a Deus. Quais foram os talentos que Deus te deu? Você canta, você dança. Você talvez fale melhor do que eu. E por que você não está aqui no meu lugar? Por que você não está aqui no meu lugar? Porque alguém não te enxergou? Você acha que foi o homem que me colocou aqui em cima? Você acha que alguém me escolheu porque achou graça em mim? Alguém me escolheu para estar aqui em cima porque eu sei o meu propósito, porque eu sei para que eu nasci e eu sei para quem eu vivo. E eu quero perguntar a você: para quê ou para quem você está vivendo? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Para que você acha que Deus te colocou aqui na terra? Para que você acha que Deus te colocou aqui na terra? Eu selecionei, pode subir, eu selecionei três versículos que eu quero que vocês leiam comigo. O primeiro, pode colocar o primeiro. 1 Coríntios 10, 31. Assim, vamos comigo? Quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? O segundo. Provérbio 3, 6. Deus é bom. Deus é bom. Vamos ler? Amém? Primeira Tessalonicenses. Eu tô brincando, gente, esse nome é complicado. Quem fala aí bonito, rapidinho aí. Tessalonicenses. Vamos ler, vamos. Leia com fé, por favor. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver. Amém? Aplaude ao Senhor. Você nasceu para servir. Você nasceu para glorificar ao Senhor. Ele te criou para servir. Ele te salvou para servir. E Ele te chamou para servir.